estamos começando mais um episódio do podcast HUEL com você. O tema de hoje é políticas públicas para pacientes com queimaduras. Nós estamos no Junho Laranja, que é o mês de luta contra queimaduras. E esse episódio faz parte de uma série de ações que o HU aqui da UEL e seu Centro de Tratamento de Queimados preparou para a campanha. Esse episódio está disponível em áudio no Spotify, HUEL com você, e também no nosso canal no YouTube, Hospital Universitário da UEL. Para falar sobre o assunto, temos conosco 3 convidados. O Dr. Flávio Nadruz Novas, que é médico, coordenador do CTQ da Irmandade de Misericórdia de Campinas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e atual diretor científico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atual coordenador da Comissão de Titulação na área de atuação de queimaduras. O Dr. José Adorno, médico representante interinstitucional nacional da Sociedade Brasileira de Queimaduras, membro da Federação Latino-Americana de Queimaduras, colaborador da International Society of Burn Injury, associado da American Burn Association, e a doutora Carol, médica intensivista, coordenadora do nosso Centro de Tratamento de Queimados aqui do Hospital Universitário da UEL. Bem-vindos. Obrigada. E para começar, eu gostaria de perguntar para o Dr. Flávio que você contextualizasse o tema para nós, o histórico, como tem sido a evolução das políticas públicas voltadas para pacientes com queimaduras ao longo dos anos e quais foram os marcos importantes na implementação dessas políticas públicas para esses pacientes. Bom, em primeiro lugar, meus amigos, bom dia. Fico muito feliz com essa oportunidade de estar com vocês aí, amigos de longa data da UEL, para poder discutir um pouquinho sobre isso. Assim, eu vou, de forma muito resumida, contextualizar em 3 partes a questão do cuidado das queimaduras, né? O momento da assistência, o momento do pós-tratamento, da reinserção desse paciente, do atendimento domiciliar e também da prevenção. Acho que nós estamos no Junho Laranja, né? Hoje o mês que define os cuidados à queimadura. Mas em algum momento, em 1999, um senador do estado do Ceará, que se chama Luiz Lúcio Alcântara, faz uma proposta no Senado de criar o Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras. E acho que esse é o primeiro momento de reflexão. O Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras só foi aprovado 10 anos depois. Quer dizer, um tempo bastante grande para que a gente chegasse nesse marco que foi o dia 6 de junho. Por outro lado, também, quando a gente trata da assistência, nós temos que entender que o primeiro centro de queimaduras nasce em 1950, na Universidade de São Paulo. E só 50 anos depois, olha lá, só 50 anos depois, parece até uma ironia, né? Mas 50 anos depois tem a primeira regulamentação do ponto de vista da assistência intra-hospitalar da queimadura, que é a Portaria 1273. Só um detalhe sobre no seu anexo 1, ela previa 68 serviços de alta complexidade no nosso país. E previa também os chamados intermediários, que a gente traduz talvez como de média complexidade. Bom, praticamente 25 anos depois, um quarto de século, o que acontece no nosso país? Nós estamos com 42 centros, ou em torno disso, de alta complexidade, e intermediário nenhum. Então, mostrando essa defasagem muito grande que a gente teria do ponto de vista de atendimento intra-hospitalar. E essa portaria, ela trabalhava exclusivamente o paciente intra-hospitalar, como se isso fosse um momento único, como se não existisse antes, como se não existe o depois, e o depois é muito longo. Então, acho que o que tem acontecido com a Sociedade Brasileira de Queimaduras é que, ao longo da sua existência, né, a sociedade nasce em 1995, com um grupo que tinha um ideal, que das suas ações praticamente fica definida a missão da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que é muito amplo, e a sociedade como tal também aí tem todo um capítulo ensino, up-to-date, eventos, né, para que a gente mantenha a atualidade no nosso atendimento. Então, acho que este momento, onde desde 2022 se trabalha a expressão linha de
em queimadura, que isso é muito amplo, que agrega todas as fases, representa, sem dúvida nenhuma, uma grande evolução. Obrigada. E eu gostaria então de perguntar para o doutor Adorno como você enxerga que a campanha Junho Laranja contribui não só para a população, né, conhecer as formas de prevenção de queimaduras, mas também na sensibilização dos profissionais e gestores da saúde e políticos sobre o tema. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu destaco assim também, como o doutor Flávio, a importância de uma reunião como essa, especialmente sendo organizada por um grande centro de tratamento de queimaduras aí em Londrina, né? Sabemos da organização da equipe, já tivemos a oportunidade de discutir e nos apresentar a forma de trabalho. Então, o Junho Laranja, ele representa um avanço importante. Apesar dele não ter sido ainda sido aprovado pela Câmara, né? Como o mês, a própria sociedade, os profissionais, todos envolvidos, né, os voluntários e toda a cadeia de, vamos dizer assim, de lideranças e de profissionais que trabalham com queimadura, e articulados pela SBQ principalmente, né, mas junto com outras sociedades, a gente tornou esse mês um mês de discussão importante, né? Discussão importante em todos os aspectos, né? Desde a prevenção, né, que a forma mais correta, talvez, da gente dizer é um mês de prevenção e atenção global ao paciente queimado, né? A prevenção, porque ela vem em primeiro lugar, porque ela é importante em todo o processo, né? Nós só teremos resultados melhores se a gente trabalhar fortemente com a prevenção bem estruturada, de forma continuada, e que a gente amplie mais a consciência da população usuária dos produtos que estão aí expostos à população e que provocam queimaduras, que a gente estatisticamente já sabe disso, né? O álcool, a eletricidade, os líquidos aquecidos, o próprio ambiente das residências mais seguros, os próprios profissionais que devem ter mais atenção em relação a produtos químicos, a própria eletricidade. Então, nós temos vários registros em que é importante que a população conheça, seja conscientizada dos perigos e riscos das atividades diárias ou profissionais e que podem levar a queimaduras. E para os profissionais que tratam queimadura, por que é importante o envolvimento deles? Porque são aqueles, assim como o centro do Dr. Flávio ou os vários outros centros que existem espalhados pelo país, são aqueles que lidam com as dificuldades diariamente sobre o atendimento às queimaduras, né? É uma complexidade muito grande, exige uma estrutura especializada, exige uma rede de atenção que estamos lutando galhardamente para que a gente consiga evoluir, pensando em linha de cuidado, né? Porque quando a gente faz em linha de cuidado, é a linha de produção, exatamente de toda a cadeia de saúde que envolve a prevenção e o tratamento das sequelas, né? Então, é assim que o Ministério pensa, é assim que as políticas são estruturadas. Então, esse mês é um mês também de envolver, além dos profissionais, além da própria população, da comunidade em geral, os profissionais que atuam, o setor privado também, que é importante, né? Que nós temos que discutir aí, por exemplo, segurança de produtos e tudo mais, que isso tem a ver com a indústria, né? E temos que também discutir com aqueles que fazem a nossa normatização, que é governos, estado, governo federal, municipal, estadual, para que a gente melhore mais o cuidado com as queimaduras. Então, o Junho Laranja, ele é um mês de discussão sobre isso, onde a gente procura fomentar essa discussão em todo o país e todo e qualquer assunto acerca das queimaduras, para que a gente melhore conscientização, para que a gente melhore a prevenção, para que a gente melhore o atendimento e a gente destaque com muita ênfase as necessidades que nós temos para evoluir nisso, né? Nós temos ainda resultados muito ruins para a evolução do nosso país, né? Nós temos uma mortalidade alta, que nós combatemos com prevenção e também com tratamento adequado. Mas temos também um grande número, por exemplo, de sequelados, de pacientes vítimas de queimadura que não têm acesso a tratamento. Então, discutir acesso a tratamento também é importante. Então, o Junho Laranja tem um papel amplo. Então, ele tem uma grande importância, é uma ferramenta da sociedade muito importante, em que a Sociedade Brasileira de Queimaduras ela articula essas discussões todas para que a gente dê destaque para essa discussão e a gente consiga progredir em melhoria de prevenção e tratamento de queimaduras no Brasil.
Doutora Carol, que você complementasse com a realidade aqui do Hospital Universitário. Bom dia, né, a todos. Quero agradecer ao Dr. Flávio, ao Dr. Adorno. Eu falo que quando a gente entra nesse mundo da queimadura, de ver, né, o quanto tem de queimadura, quando a gente não está participando disso, a gente não tem noção, né, do quanto é importante, por exemplo, a prevenção. Eu vejo, por exemplo, como mãe, né, a questão, por exemplo, do escaldo em criança. O quanto que a gente, quando tem noção dos perigos, né, quando a gente é alertado, como que a gente pode trabalhar na prevenção, né? A prevenção, quando todas as vezes que eu faço exposição de aulas de queimadura, né? O melhor tratamento para queimadura é não queimar, ou seja, a prevenção ela é muito importante, né? Porque as queimaduras, a grande maioria, são preveníveis, né? Então, a implementação do Junho Laranja, eu acho que veio assim fundamental, né? Esse mês de campanha de prevenção, lembrando que a gente está continuamente fazendo campanhas de prevenção, não necessariamente somente no Junho Laranja, né? A gente procura sempre estar colocando à disposição da população, da sociedade civil, né? Materiais, os pacientes e familiares em que precisam da nossa infraestrutura, da gente disponibilizar isso e fazer esses pacientes, esses familiares, como multiplicadores, né, das informações da campanha de prevenção, então, que nos ajudam. A gente tem feito várias ações, né, em relação à campanha de prevenção de queimaduras aqui no nosso serviço, com elaboração de gibis, né? A gente fez um gibi, foi feito por um aluno de enfermagem em 2022, que a gente disponibilizou. Fizemos, que é esse, não sei como que a gente, né? A gente tem um cartonista aqui da nossa região, de Londrina, que também elaborou, né, com um gibi interessante, com principais causas de queimadura, com atividades educativas dentro do gibi. Este ano, né, a gente fez um jogo de tabuleiro para as crianças. A gente lançou na Exposição Agropecuária de Londrina e teve uma recepção bem importante. Então, esse jogo de tabuleiro, as crianças vão jogando e tem toda uma situação em que eles são expostos, o que deve ser feito. É outra coisa que a gente complementou. Nós vamos lançar um aplicativo de realidade virtual, provavelmente ainda esse mês, também para as crianças poderem ter contato e saber dos perigos. E também alunos de pós-graduação da UEL do Designer, esse outro aplicativo é da Unifil, e nós temos o pessoal do Designer da UEL, né, de pós-graduação, que está nos ajudando em relação à mídia social. Então, bastante atividades em relação à campanha de prevenção, né? Que a campanha de prevenção nos ajuda muito, né, em diminuir o número dos acidentes, né? Eu acho de grande importância essa questão da prevenção, né? A gente possivelmente vai discutir em relação à questão alguma coisa de política pública, né, de garantia do tratamento e tudo mais, mas o quanto mais a gente conseguir prevenir, né, é o melhor. Eu sei que às vezes a sociedade brasileira tem até pretensões de incluir em escolas, né, alguma coisa em relação, acho que não sei se foi no último ou no penúltimo congresso que nós tivemos da sociedade,
podendo melhorar essa questão da prevenção vindo lá, de repente, da escola, né, e dos mais novos, para a gente melhorar essa questão da prevenção, né, daquele pai que acende a churrasqueira com álcool, né, a criança saber que na cozinha existe o perigo, questão de escaldo e tudo mais. Então, a prevenção é uma coisa muito importante. E que, pelo que você falou, envolve diversos profissionais, não só da área da saúde, educação, design, a gente aqui da comunicação. É um tema que tem que envolver a sociedade como um todo, até pela prevenção mesmo, né? Voltando um pouco para as políticas públicas, gostaria de perguntar para o doutor Adorno como estão as linhas de cuidado na assistência ao paciente queimado, desde a atenção primária até a terciária e reabilitação, e quais são os principais desafios enfrentados na implementação das linhas de cuidados? Bom, isso é um desafio que nós temos que enfrentar, né? Porque nós não temos ainda estruturado uma linha de cuidado em queimaduras. A normatização que a gente tem em queimaduras, como o doutor Flávio já citou, até agora, data de 2000, né? Que é a portaria 1273 e 1274, em que definiu alguns centros de alta complexidade e média complexidade. Não que não tenha sido importante, mas acontece que é o que nós temos até agora definido como normatização da política de queimadura no Brasil. Quando a gente fala de linha de cuidado, nós estamos falando exatamente a maneira técnica que o SUS tem de tratar as doenças, né? Você pensa em linha de cuidado. As linhas de cuidado existem muito poucas ainda estruturadas no Brasil, né? Nós temos a linha de cuidado publicadas, né? Linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, tem a linha de cuidado do AVC, e tem outras linhas que estão sendo discutidas. Por que elas são importantes? Porque ela trata a doença, não só apenas da doença, trata da prevenção, ou seja, trata da parte da saúde, evitar que aquela doença realmente ocorra. Então, nas queimaduras, ela começa da prevenção. Quando a doutora Carol falou aí sobre a importância de incluir as escolas, nós já temos essa ferramenta no SUS, né? Então, nós temos o Programa de Saúde Escolar. O Programa de Saúde Escolar são 12 programas, e dentre as violências e acidentes domésticos está a questão das queimaduras, que é um trauma que acontece no acidente doméstico, e muitas vezes envolvido por outros aspectos, né? Então, nós já temos ferramentas que nós podemos utilizar, né? Então, nós temos que inserir essa agenda dentro do Programa de Saúde Escolar, né? Nós temos também o Programa de Saúde da Criança, né? Programa do Ministério. Então, ele também deve ser incluído o tema queimaduras, porque é um público muito vulnerável. Então, nós temos várias coisas para discutir em termos de prevenção e ferramentas que nós podemos implementar a nível público. Isso não quer dizer que não devemos também inserir a nível privado. Nada é pensado sectariamente, nem as ações e nem as inclusões das ações. O que eu quero dizer com isso? Todos devem participar, a sociedade inteira deve participar disso, porque a queimadura, ela não é pública, ela não é privada, ela acontece, né? Então, a sociedade tem que ser envolvida como um todo. E a experiência que nós temos dos países mais desenvolvidos é que essa evolução só aconteceu quando nós envolvemos toda a sociedade. Então, nós temos que envolver sociedades científicas, sociedades profissionais, nós temos que envolver o mercado produtivo, nós temos que envolver a lei de trabalho, tem uma série de coisas. E a saúde dos mais, especialmente voltado para os mais vulneráveis, que a gente, quando vê nas estatísticas de queimadura, daqueles que acometem mortalidade ou mesmo a internação, acomete com bastante clareza as crianças, os idosos e outras populações mais vulneráveis, né? A dificuldade de acesso também deve ser verificada nisso quando a gente passa para a atenção hospitalar. Então, qual a facilidade que nós devemos ter para atender queimadura quando ela acontece, o evento deve acontecer? Nós temos que ter o atendimento adequado, do primeiro atendimento, a população tem que estar orientada em relação ao que fazer diante de uma queimadura para não fazer coisas erradas e piorar o quadro. O atendimento tem que ser imediato, adequado, seguindo protocolos. Quando chega no hospital, ele não vai entrar sempre pela porta da atenção especializada, ele vai entrar pela porta de emergência. Então, os emergencistas têm que ser qualificados
para que sigam os protocolos do primeiro atendimento, que a gente sabe que determina prognósticos melhores. Os CTQs, o Centro de Tratamento de Queimadura, eles têm uma densidade tecnológica muito alta. Queimadura é caro, não é barato tratar queimadura, não tem como ser barato. É uma equipe multiprofissional, exige várias tecnologias, precisamos de banco de tecidos para os mais complexos, precisamos de equipamentos e precisamos de insumos hospitalares para realmente dar uma atenção adequada. Então é cara. Não tem como a queimadura ser barata. Só tem uma forma de você baratear isso aí. É evitar que o acidente aconteça. Então, hoje nós verificamos, por exemplo, que países mais desenvolvidos fala-se em 3,2% de mortalidade. Aqui no Brasil, a gente não tem isso preciso, depende do atendimento, de onde ocorre o evento, e nós sabemos que nós temos uma diversidade de regiões, né? O norte e o nordeste é diferente do sul e do sudeste, pelos dados que a gente tem investigado. Então, nós precisamos de campanhas direcionadas corretamente para regionalizadas, né? E temos que combater o número de queimados, porque se ele chega no centro de queimado, ele será caro. Será caro, não tem como ser barato, né? Porque o acidente é muito grave, exige equipe multidisciplinar, equipamentos, matrizes e várias outras tecnologias que a gente tem que ter no centro de queimado de alta especialidade. E nós temos que estruturar média complexidade, né? Quando o Dr. Flávio falou que foi criado nessa época da portaria os centros intermediários, são média complexidade. E a gente sabe que os acidentes por queimadura, 80% depende da média complexidade. Então, nós estamos, até agora, direcionando os pacientes todos praticamente para alta complexidade, para uma questão até financeira, de repasse, mas nós temos que modificar isso aí. Então, existem muitas coisas para se fazer na prevenção, que temos que melhorar. Então, o programa de saúde da escola, melhorar o conhecimento dos agentes de comunidade de saúde, porque eles visitam as casas, o programa de saúde da família, visitam as casas. Quando essas equipes visitam as casas, elas têm a oportunidade de identificar em loco os riscos que tem na casa. E muitas vezes, lógico, vão identificar condições residenciais absolutamente inseguras, onde você tem um fogão no meio de uma casa e a casa é um cômodo só. Como nós vamos para as populações mais vulneráveis. E nós sabemos que existe uma diferença social muito grande, mas é que a gente tem que enxergar como realidade. O que nós podemos fazer nesse ambiente? Vamos educar, por exemplo, a usar os fogareiros de maneira mais segura, quando o gás, por exemplo, sobe, como lá em Recife a gente vê sempre o Marcos Barreto nos salientando que o preço do gás sobe e tem um impacto no aumento das queimaduras por álcool. Então, são vários aspectos que nós temos que olhar para um país diverso, com diferentes problemas, mas a linha de cuidado, ela está dentro do SUS e ela deve se adequar a qualquer região do país para combater isso aí. Então, a prevenção ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser contínua, ela tem que ser estruturada e tem que atingir o público-alvo adequado. O estudo dos produtos, a identificação da indústria, quando nós falamos, por exemplo, que o álcool não deve ser comercializado da forma em que é e tudo mais, nós estamos falando com a indústria. Vocês se lembram da lei do cinto de segurança. Os nossos carros não tinham cinto de segurança adequado. E teve que mudar. A indústria teve que mudar, se adaptar para fazer cinto de segurança de 3 pontas e educar a população em relação a ter mais cuidado na direção, respeitar a faixa de pedestre, respeitar a velocidade. Ao lado disso, vem normas. Normas para multar, para coibir. Então, quando a gente fala em prevenção, nós falamos em 3 coisas. Nós falamos em educação da população, nós falamos em adequação da indústria para que se evite os acidentes, né? E falamos também na normatização, que é o enforcement, que vem em inglês, né? Quando a gente fala que a prevenção são 3 E's, né? Educação, educação, engenharia de produtos e leis que cobrem isso. Então, isso é uma ciência que nós temos que implementar no país para que a gente realmente diminua os eventos por queimadura. Ao lado disso, nós temos que garantir um tratamento adequado para o acidente adequado. Aconteceu um acidente com queimadura inalatória, precisa de UTI, precisa disso, ou então é de 3º grau profundo, as queimaduras elétricas, nós precisamos de ter a densidade tecnológica importante para atendê-los. E depois disso tem a queimadura depois do acidente, depois da internação, nós ficamos com um paciente crônico. Então, ela não é só um evento agudo, é um evento crônico. E hoje, os nossos sequelados não têm um ordenamento ainda de atendimento.
reabilitação, né? O serviço de atenção domiciliar, por exemplo, já sinalizou e já está trabalhando para que possa dar continuidade ao tratamento pós-internação ou pós-acidente, que não todos são internados, né? Mas às vezes uma pequena cicatriz requer um atendimento adequado, porque senão ela pode piorar, ela é estigmatizante, tem que ser melhorada. Então, o acidente. Então, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de atendimento adequado e nós estamos falando de reabilitação e reinserção social, que passa por atendimento psicológico, atendimento fisioterápico, acesso a cirurgias múltiplas que eles têm que fazer para resolver as questões desfigurações do corpo, ou mesmo a desfuncionalidade, resolver as contraturas. Então, nós temos uma longa jornada. Quando nós começamos a trabalhar na SBQ, eu sempre disse que nós tínhamos que ser os principais atores para lutar pela melhoria dessa política. Essa política, ela deve ser encarada em toda a linha de cuidado. Estamos progredindo, apesar de lentamente, mas pelo menos estamos progredindo de alguma forma. Já existiu ações em outros governos, que foi o workshop de queimadura, para a gente discutir a questão da linha de cuidado, né, como implantar. Agora devemos fazer, junto com o governo, outro workshop para ver como é que nós vamos apresentar as soluções e ferramentas que o SUS tem para a gente melhorar as queimaduras, e também outras ações, como boletim epidemiológico, né? Nós sempre ter boletim epidemiológico para dar ciência para a comunidade científica, ou mesmo para a comunidade da sociedade civil em geral, o que as queimaduras representam em termos de custo, em termos de agravo de saúde, em termos de dificuldade enorme, especialmente para as pessoas mais vulneráveis que sofrem as queimaduras e acabam depois tendo uma dificuldade de acesso. Então, nós temos que prevenir, tratar adequadamente e dar continuidade a todos ao tratamento. Esse é o desafio que nós temos que ter e nós trabalhamos em torno disso. Nós trabalhamos exatamente com esse propósito. Eu queria, se me permite, fazer Claro. uma complementação, aí, uma visão daquilo que o Adorno colocou aí para nós. E, assim, eu acho que o Junho Laranja é a fase de impacto de uma campanha. Nós temos todos os outros meses para fazer a manutenção dessa campanha. E o Adorno fala uma coisa aí, conhecer o ambiente onde ocorre o acidente. Em 1999, o Estado do Ceará, liderado pelo então coordenador do Instituto José Frota, o Edmar Maciel, faz uma campanha cujo título era A Queimadura Marca para Sempre. Né? Então, quando o Adorno fala de reinserir esses pacientes com cicatriz, a queimadura marca para sempre. Quando o Adorno fala, olha, o ideal da queimadura, o que é mais barato na queimadura é que ela não ocorresse, ele não usa essas palavras, né? Mas ele fala sobre isso, sem dúvida nenhuma, a prevenção fica inserida dentro desse contexto. Mas eu também penso uma coisa que eu queria destacar aqui da fala dele, que eu acho muito importante, os nossos gestores precisam entender o que é a queimadura, né? Quer dizer, a complexidade da queimadura. Quando se compara um leito de terapia intensiva numa unidade crítica de alta complexidade em queimaduras a uma UTI de um leito simples, onde data vênia, né, tem um idoso com infecção urinária, com pielonefrite, com uma sepsis, isso é uma falta de entendimento da complexidade da queimadura, né? Quer dizer, isso, infelizmente, é muito cotidiano. Então, acho que muito da fragilidade que a gente enfrenta é porque a gente olha o custo pela porta da saída e não pela porta da entrada. Se nós olharmos pela porta da entrada, nós vamos trabalhar a prevenção, nós vamos trabalhar o atendimento adequado para que esse tratamento não se reincida. Quando eu era presidente, então eu creio que é 2009, aí o Adorno vai me ajudar, o doutor Adorno, então, no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, faz uma audiência pública no Senado, né? E lá no Senado, a gente mostrou, né, essa importância, essa dificuldade da reinserção do paciente, com uma sequela física, com uma dificuldade funcional em número grande de vezes, e muitas dessas até por um atendimento feito no lugar indevido, por falta de uma política adequada, por falta de um investimento, por falta de um conhecimento, por falta de uma série de coisas que a gente, enquanto sociedade civil organizada, como é a Sociedade Brasileira de Queimaduras, tenta suprir. Então, acho que assim, Adorno, o trabalho é muito grande,
né? O trabalho, a gente sente, né? Eu, assim, 25 anos depois, eu sinto que o trabalho está só começando, né? E talvez isso seja bom, né? Quer dizer, ele não é frustrante, não, né? Ele mostra que a gente tem muito a realizar dentro dessas ações. Eu acho que ter o Palácio da Alvorada, no ano de 2024, iluminado de laranja, é um marco. Quer dizer, o Junho Laranja deixa de ser, né? Porque, de novo, existe o Dia da Luta, não existe o Junho Laranja ainda, né? O Junho Laranja é uma criação da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né? Quer dizer, então, assim, e uma sociedade pequena, né? Uma sociedade que gira em torno de 400 membros. Uma outra coisa que eu queria trazer aí, a Carol, acho que é uma grande testemunha disso, todos nós somos, é que o tratamento da queimadura é multiprofissional. O tratamento da queimadura exige 8 profissões de nível universitário, pelo menos, que participam dela ativamente em todas as fases do seu atendimento. Então, essa construção, ela é, sem dúvida nenhuma, onde a Sociedade Brasileira de Queimaduras, que nasce multiprofissional e cada vez mais ela se transforma em multiprofissional, para que a gente tenha o senso, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, né? Mas o senso holístico do entendimento da queimadura. Quer dizer, a reinserção do paciente ao seu trabalho, à sua família, com uma marca, né? Que foi o exemplo que eu trouxe da campanha. Esse é um trabalho árduo, é um trabalho de anos, é um trabalho que despende custo. Mas, se, de novo, se nós, durante a assistência, tivermos o recurso necessário para a execução desses atos, o reconhecimento da utilidade, a utilização adequada da tecnologia, né? Quer dizer, ela, sem dúvida nenhuma, traz um progresso, traz uma inserção. Mas eu preciso terminar falando de novo. Mas tudo isso, se a gente prevenir, será numa escala muito menor. Então, mostrando que essa linha de cuidado é, sem dúvida nenhuma, ao meu ver, né, numa opinião pessoal, o caminho que a gente tem a seguir daqui para frente e fazer isso em parceria, fazer isso junto ao Ministério da Saúde, como a sociedade está fazendo isso a partir de programas de atualização, como o SIG Queimaduras, que funciona desde 2018, né, por iniciativa aí da Irmandade Misericórdia de Campinas, mas desde a pandemia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, e o SIG Queimaduras hoje é um exemplo dentro da RUT, viu, doutora Adorno? Né? A UEL, ela é signatária do SIG Queimaduras e teve uma participação desde a sua construção. Então, acho que esse conjunto de ações vai ser sempre somar os tijolinhos da nossa construção para que a gente tenha um bom resultado. Achei interessante você falar que a queimadura fica para sempre, porque a gente tem aqui no hospital ex-pacientes, ex-familiares, familiares de ex-pacientes, que quando a gente faz campanha, eles sempre querem contribuir, participar com depoimentos, às vezes até com doações. Então, é algo que realmente, depois que a pessoa passa, a gente trabalha para que, né, a prevenção aconteça, mas realmente marca tanto a vida da família quanto do ex-paciente. A doutora Carol e o doutor Flávio coordenam, né, Centro de Tratamento de Queimados. O doutor Adorno comentou que houve alguns avanços. Eu queria que vocês falassem da realidade, assim, o que vocês enxergam que já avançou na atuação da prática no Centro de Tratamento de Queimados. Podemos começar com a doutora Carol. Então, eu sou intensivista, né, de formação, e tive a oportunidade de tratar de pacientes queimados dentro da UTI geral, né? E a gente tem a UTI específica do nosso centro, que tem 6 leitos. E eu pude vivenciar essas duas questões, né? De você tratar um paciente grande queimado num local da UTI geral, que é onde a gente tem a nossa demanda reprimida, muitas vezes aguardando vaga, que pode acontecer, e da gente tratar dentro desse centro específico com essa equipe multidisciplinar.
Então, a gente vê que o local para o paciente queimado estar, para ele receber esse tratamento, é onde, né, a gente tem toda uma infraestrutura dessa equipe multidisciplinar, né, do intensivista, do plástico, do anestesista, da nutrição, da psicóloga, da enfermagem, então o local, né, o curativo. É um paciente que necessita estar nesse cuidado, nessa linha de cuidado específico, né? A gente tem curativos tecnológicos que a gente utiliza, né? Que isso aí veio uma coisa que é muito importante para o tratamento desses pacientes. O tempo para a gente fazer a abordagem, né, que seria desbridamento, enxerto precoce, para a gente, o quanto antes a gente consegue fazer essas intervenções, a gente pode melhorar a questão, né, de sequelas e tudo mais. Então, o quanto antes a gente puder dar esse atendimento específico para esse paciente, a gente vai poder dar a alta, né? A gente vai poder fazer esse tratamento completo. Então, a gente tem curativos tecnológicos, a gente tem lá a fase depois que o paciente tem alta, né? Que é a questão da fisioterapia, a gente implementou o ano passado um ambulatório de dor crônica. Esses pacientes muitas vezes existem pacientes que têm questão de dor crônica, prurido crônico. A gente conseguiu implementar um anestesista especialista em dor para fazer, inclusive, o ambulatório desses pacientes. A gente dispõe de hiperbárica no nosso centro, que foi uma doação, então a gente consegue disponibilizar a questão da hiperbárica. O ambulatório da fisioterapia. A fisioterapia tem um trabalho excelente, né? A fisioterapia do nosso serviço está com a gente já muito desde o início. Então, tanto na fase aguda como na fase crônica, né, de poder intervir nessa questão com os pacientes da fisioterapia. Existe a questão da sequela. A gente conseguiu esse ano desvincular um pouco a questão da sequela, do agudo, para a gente poder dar uma assistência melhor à sequela, né? Porque não é simplesmente você tratar, dar alta e esse paciente ficar lá com aquela sequela e você não poder dar assistência para essa sequela. Então, a gente tem essa questão, né? A prevenção, o tratamento agudo e depois a gente poder disponibilizar o acolhimento da continuação desse tratamento do paciente pós-alta. Então, o centro de tratamento de queimaduras, né, para o paciente queimado, é o local que ele tem que estar, né? É o local que tem a infraestrutura, é o local que tem toda a tecnologia que pode ser envolvida, é o local que tem a equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Isso é uma coisa... O nosso centro, que foi criado, então, há 17 anos, a gente tinha somente um centro no Paraná, né? Veio um centro em Curitiba, e agora nós temos o nosso centro há 17 anos. Quando você passa a trabalhar com esse paciente e você passa a dar esse tratamento para o paciente dentro de um centro de queimados, a gente enxerga a importância de tudo isso. Isso é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Queimaduras, né, vem implementando, vem mostrando a importância e que a gente precisa, então, ir melhorando cada vez mais, e até em relação à linha de cuidado, que acredito, né, doutora Adorno, que a gente vai ter novidades aí, em a gente poder, de uma melhor maneira, aumentar essa linha de cuidado do paciente queimado. Tem uma questão de gerenciamento e tudo mais que foi implementada em Minas Gerais, que acho que a gente vai ter acesso a isso agora no Congresso Brasileiro de Queimaduras. Então, é uma questão de política pública para a gente melhorar isso, né? No paciente que tem a prevenção,
essencial, mas diante de um evento, de uma queimadura, a gente poder fazer isso da melhor maneira possível, né? E o pós-queimadura também. Doutor Flávio, você gostaria de complementar com a sua experiência na questão desses avanços das políticas públicas no atendimento do CTQ? Olha, eu acho que eu enxergo, e eu temo até um pouquinho esquecer um fato importante, mas acho que a primeira coisa foi a portaria 1273. A 1274 trata de remuneração. Hoje essa é uma portaria que vale só para a história, dado o senso irrisório dos valores envolvidos. No dia da assinatura, o então ministro da Saúde, José Serra, disse, olha, gente, isso aqui é 70% do que custa, mas é onde a gente conseguiu chegar. Este é o primeiro passo. Infelizmente, a gente parou no primeiro passo, né? Quer dizer, está na hora da gente dar o segundo, que está bem presente isso na fala do Adorno. Acho que o segundo marco foi, sem dúvida, ter conseguido, 10 anos depois, né, bem ou mal, mas 10 anos depois, o reconhecimento do Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras, o 6 de junho. Né? Acho, na minha opinião, que o terceiro marco, porque esse é um trabalho longo, né? Quando eu falo, quando o doutor Adorno lá, acho que é 99, né, Adorno, aquela audiência pública, não, 2009, 2010, alguma coisa assim, de algum jeito ele já estava olhando a inserção desse queimado. Quer dizer, ele estava usando, eu vou chamar aqui, o terceiro momento da linha de cuidado. Né? Quando ele provoca isso, haja visto não reconhecimento dessa situação do ponto de vista legal, do sequelado da queimadura. Né? Eu lembro muito bem das manifestações, né, de tudo que foi dito, né, de tudo que foi colocado, mas, infelizmente, muito pouca coisa coincidiu. E acho que o último passo, né, marcante que a gente teve isso, e o doutor Adorno podia até depois, talvez, aí, falar um pouquinho mais do que isso, é o setembro de 2022, quando há aquele workshop em Brasília, né, em parceria, promovido pelo Ministério da Saúde, mas idealizado e organizado praticamente todo pela presidência da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que naquele momento estava na mão do Dr. Zé Adorno. Então, acho que esse também é o último e passo que nós tivemos forte para desencadear tudo isso que está acontecendo. Né? Então, mais uma vez, é uma visão pessoal, né? Mas acho que a gente inicia uma nova fase a partir desse setembro de 22, entendendo e começando a construir esta longa linha de cuidado às queimaduras. Né? O Adorno fala muito em epidemiologia, né? Fala muito, né, nos boletins epidemiológicos, e ele tem razão quando fala isso. Né? Porque a gente tem que saber o que aconteceu, né? A gente tem que saber como as coisas estão acontecendo, para que a gente volte para trás na prevenção disso e da importância. Então, de novo, essa soma de tijolinhos, né, ela é muito, muito, muito significativa, e de novo, né, eu estou nisso aí há 25 anos, quer dizer, a gente vê todo o progresso, quer dizer, aquilo que era individual, que era feito do jeito que a gente achava melhor, dedicado, mas do jeito que a gente achava melhor, está tomando uma grande forma, né, uma forma organizada, né, foi dito pela Carol aí, o Estado de Minas Gerais, como um exemplo para nós de construção de rede de atendimento, né? Quer dizer, hierarquização do atendimento, isso é redução de custo, isso é otimização. Os centros de queimaduras, muitas vezes, recebem pacientes que não deveriam estar lá, aliás, muitas vezes recebem pacientes que não deveriam estar lá, que usam de uma estrutura que podia ser feita de uma forma tão eficiente, tão eficaz quanto num centro intermediário, né? No centro, não sei qual seria a nômina que a gente daria a esses centros, mas eles terão tanta importância quanto os de alta complexidade. E a construção de rede, a regulação adequada, olha, a regulação também é uma coisa que tem muito a que progredir, né? Mas regulação adequada e hierarquização do atendimento significarão, sem dúvida nenhuma, redução de custo e eficácia. Doutora Carol, quais são as principais dificuldades no gerenciamento dos centros especializados do tratamento de queimados e como as políticas públicas podem contribuir para o enfrentamento? Olha, todo esse tempo que eu estou no centro, eu vejo uma das dificuldades que a gente tem é, muitas vezes, a demanda reprimida, né? Hoje eu encontro com um paciente somente em demanda reprimida.
mas as solicitações de vaga, elas não estabelecem, não é uma coisa que não é estática, ela é muito dinâmica, né? Tem uma sazonalidade em relação ao tanto de solicitações. O paciente, por exemplo, de terapia intensiva, quando a gente tem aquele paciente grande, queimado, com 40 ou mais superfície de corporal queimada, isso daí é uma internação prolongada, então a gente tem um tempo de internação maior. E uma das coisas, então, que eu vejo de dificuldade é a demanda reprimida. Eu já cheguei a ter demanda reprimida de 20 pacientes, né, aguardando solicitação de vaga, que muitas vezes até essa questão de estruturar um centro intermediário viria para ajudar, inclusive, esta questão. Então, o centro, pela portaria do ano de 2000, né, o Paraná ele comporta 4 centros, né, de tratamento de queimados. A gente tem hoje 2 centros, né, que é o centro de Curitiba e o centro de Londrina, mas pela portaria o Estado comportaria 4 centros. Então, a demanda reprimida é uma realidade, né, algumas vezes com um total de pacientes aguardando maior. Outra coisa que eu vejo, como a gente só tem nesses 2 pontos, que é um no norte do Paraná e outro no sul, muitas vezes esses pacientes eles vêm do Paraná inteiro, né? A gente recebe pacientes da região oeste bastante, do litoral, e muitas vezes a gente tem esse paciente que ele vem fazer o tratamento, como ele não tem, não é próximo ao local que tem a família e tudo, o paciente acaba não tendo esse apoio familiar, né? Isso é uma dificuldade. E, assim, quando a gente passou a ter o transporte aéreo no nosso estado, dos pacientes, isso melhorou muito em agilizar a gente poder atender esses pacientes. Isso aí facilitou, né? Porque, às vezes, o paciente tinha dificuldade de fazer um transporte terrestre, o transporte aéreo nos ajudou bastante em receber precocemente esse paciente. A gente recebe, então, do Paraná inteiro, tem essa dificuldade do acompanhamento de familiar por conta da distância, apesar do hospital ter a casa de apoio, que nos ajuda bastante quando a família tem essa disponibilidade de alguém ficar na casa de apoio, isso facilita. A gente, inclusive, em relação a essa dificuldade de, muitas vezes, o familiar acompanhar, a gente disponibiliza informações via telefone, né, para poder ter essa interligação com o familiar, marca reuniões. Então, a disponibilidade, às vezes, de centro em outras regiões facilitaria isso em relação ao familiar e o próprio paciente. E a outra coisa é a questão da sequela, né? Que desde, acho que 2 anos atrás, a gente conseguiu desvincular um pouco o agudo da sequela, porque como a gente estava tendo uma grande demanda de pacientes agudos, muitas vezes a parte da sequela estava ficando para a gente poder dar vazão ao agudo. Então, a gente conseguiu organizar a sequela de uma maneira andando em paralelo com o agudo, né, para poder fazer essas intervenções da sequela e juntamente, porque a gente ia deixando a sequela, né, para poder dar conta do agudo. Então, a gente acabou fazendo uma questão de pedir leitos dentro do nosso próprio hospital, né, para a elaboração de cirurgias da sequela, fazer uma agenda cirúrgica desvinculada do agudo, para a gente poder melhorar essa assistência à sequela, que isso era uma dificuldade que a gente tinha. E uma questão que a gente vê, né, no gerenciamento do centro é muitas vezes também rotatividade de profissionais, né? A gente tem na literatura
que mostra que o profissional que lida com um paciente com queimadura, muitas vezes o tempo médio de permanência, principalmente a equipe da enfermagem, tem uma rotatividade maior, porque acabam fazendo uma carga horária maior, né? Então, como é um paciente muito específico e você tem que demandar de treinamento e tudo da equipe, mas a gente acaba tendo uma rotatividade de profissionais, né? Isso principalmente em relação à enfermagem. Então, são pontos que eu vejo de dificuldade. É a questão, a demanda reprimida, né? Essa questão da gente, de repente, não ter ali o apoio da família por conta dessa logística, e melhoramos essa questão da sequela e procuramos fazer intervenções precoces. Nós conseguimos, eu acho que com os anos, melhorar isso. E o que eu vejo em relação a dados epidemiológicos, né? No início, a gente tinha disponibilidade de leitos. A demanda era menor. A gente está fazendo um levantamento de dados aqui no nosso centro de 2020. A partir de 2020, a gente começou a fazer esse levantamento de dados, né? Para a gente ver o tanto de número de solicitações, quem teve alta na origem, qual foi o desfecho desses pacientes. Até mesmo para a gente... É importante a gente ter esses números, né? Eu acho que é importante a níveis estaduais, a nível do Brasil, né? A gente precisa melhorar a questão de dados epidemiológicos em relação à queimadura. E a demanda, eu acho que nesse tempo todo, ela vem aumentando, né, de solicitações, mostrando aí também a importância da prevenção. Sim. Né? Mas a gente tem uma população que a gente até nem citou, mas que eu vejo um aumento de incidência, a população idosa, né? A gente está cada vez mais com a população mais idosa e, muitas vezes, esse idoso ele faz a comida dele, né? Ele tem lá uma dor no pé, ele vai fazer um escalda-pé. Então, é uma população que também vem aumentando os números de pacientes com queimadura. Achei interessante você comentar dos dados, né, que precisa desse dado para a gente poder fazer as políticas públicas. Gostaria de perguntar para o doutor Adorno como que acontece, então, essa articulação de levar a realidade do atendimento ao paciente queimado para quem pode promover as políticas públicas. Olha, eu anotei uma série de coisas que foram faladas de grande importância, tanto pelo doutor Flávio quanto pela doutora Carol. Falamos aí em um determinado ponto que nós temos que sensibilizar gestores, é claro. Nós precisamos que eles entendam sobre a adequação protocolar e por que tem um centro de queimados no nosso tratamento, na nossa rotina, porque isso foi definido depois da Segunda Guerra, que os queimados seriam melhor tratados em centro de queimados especializado. Ele tem que ter isolamento, ele tem que ter protocolos próprios. Então, agora, nós estamos atentos, por exemplo, a Minas Gerais, está crescendo lá a política de linha de cuidado, especialmente com a linha de cuidado, especialmente em relação ao centro de atendimento. Então, passou de 2 centros que atendiam regularmente, o João 23 naturalmente está incluído nisso, agora para 7 centros de alta complexidade e mais 11, uns 15 centros de média complexidade. Então, o que nós temos que estar atentos como profissionais e atentos aos protocolos e evidências científicas? Nós temos que ter aí adequação de espaço físico, nós temos que ter equipe multiprofissional treinada para que a gente obtenha o resultado. O que foi feito em Minas Gerais? Estabeleceu-se o DDT, Diretriz Diagnóstica Terapêutica, ou seja, tal queimado vai para tal nível de atendimento, que é o plano hospitalar, do hospitalar porte tipo 1, 2 e 3. Isso está sendo feito em Minas Gerais. Lógico que estão aparecendo problemas, mas é importante que os problemas existam para que a gente discuta sobre eles. Mas, pelo menos, nós estamos num outro momento de discussão
que é a evolução da capilarização do atendimento ao queimado. Nós dissemos aqui, tanto a doutora Carol quanto o doutor Flávio, a inadequado atendimento do paciente que não necessita do CTQ de alta complexidade. Em Natal, por exemplo, fez um estudo rápido lá no centro de queimado, em que 70% dos pacientes que chegavam lá não necessitavam de alta complexidade. Ele podia ser atendido em média complexidade. Então, esse é um ponto importante, né? Então, outro ponto importantíssimo, renovação de recursos humanos. Nós temos a dificuldade em renovar recursos humanos treinados, estudantes, de sensibilizar estudantes de enfermagem, de medicina, para que se pratique o atendimento à queimadura. O queimado tem naturalmente uma ojeriza, porque é uma ferida extensa, ele é sujo, ele é difícil de manuseio, é um paciente difícil, nem todo profissional se adequa, mas nós temos que sensibilizar os estudantes e os mais novos para esse atendimento. A nossa sociedade é pequena, a Sociedade Brasileira de Queimadura é pequena, mas ela tem uma pretensão de enfrentar o problema com uma galhardia e com uma coragem incrível, porque nós estamos levantando a agenda das queimaduras em todo o Brasil, e mais que isso, incluindo todos os profissionais de saúde nessa discussão. Porque é importante, porque os profissionais que tratam queimadura é que sabem os problemas. A doutora Carol, por exemplo, evidenciou uma série de dificuldades e gargalos que tem aí para ser melhorado. Então, quando fala, o paciente queimado fica dependendo do CTQ, nós temos que descentralizar o atendimento da continuidade de cuidado. Ele não pode ficar centralizado só no CTQ de alta complexidade. Isso tudo são atitudes voluntárias. Porque, teoricamente, nós podíamos chegar lá, tratar, pedir, não tem, pronto. Mas o que nos move? Nos move exatamente lidar com esses problemas dolorosos, repetitivos, que nós assistimos todos os dias, em que nós poderíamos ser melhor. Então, nós temos que, do voluntário, da ação voluntária, nós temos que institucionalizar essas práticas. Quando nós criamos protocolo de atendimento, para melhor atendimento dos nossos centros, por exemplo, aí em Londrina, nós já assistimos, já conhecemos o centro de Londrina, mas Elisângela nos trouxe, por exemplo, a experiência que tem em Londrina com a implementação da qualidade, das ferramentas de qualidade de segurança. Aquilo ali serve para todos nós, serve para todos os centros, então nós temos que divulgar e disseminar isso aí. Então, o que nós alcançamos e temos alcançado de ações voluntárias, são de organizações ou de atitudes não governamentais. Então, nós temos que levar isso aos nossos gestores para que sensibilize esse tratamento, né? O papel da indústria é fundamental, tanto na prevenção quanto no tratamento. O setor privado, ele é importante por produzir produtos mais seguros, mas também a indústria farmacêutica, que nos traz muitos produtos que nós usamos hoje no Brasil e que é o custo mais caro do queimado. A partir do 40% de área corporal queimada, o custo e o tempo de internação aumenta muito, porque o paciente fica mais grave, ele precisa de mais coberturas. Então, o financiamento que o doutor Flávio disse que já está para ser discutido há muito tempo, está passando da hora, tem que discutir o financiamento em tratamento de queimado, assim como tem que implementar. Então, nós temos que descentralizar esse atendimento e capilarizar isso em rede, que é o que está sendo feito já em Minas Gerais. Outra questão é a digitalização da saúde. Isso é fato. Isso já está sendo implementado no nosso país. O programa de digitalização em saúde vai até 2028. Né? Ele começou em 2025, de 2025 a 2028, nós temos que digitar. Por quê? Porque a digitalização hoje dos processos de trabalho, ela já é fato. Então, quando nós falamos, por exemplo, em captação de dados epidemiológicos, lógico que ela é importante, como o doutor Flávio disse, para a gente definir Londrina como o Hospital Evangélico, os dois CTQs que tem lá, ele tem que ter um olhar sobre o território, que a própria doutora Carol disse aí agora, nós percebemos que aumentou isso, que diminuiu aquilo. Isso é uma percepção epidemiológica, para que a gente estruture melhor a nossa prática, a nossa política de atendimento. Telemedicina. Telemedicina é uma coisa que necessita ser implementada e estruturada. Mas não é a telemedicina da gente ter no celular e entrar em contato com o profissional do outro lado, não. É com recurso humano adequado e que é um espaço adequado para que a gente possa fazer discussões de imagens, abastecer o nosso sistema de mineração de dados epidemiológicos, das feridas, de queimaduras, que isso aí vai nos capacitar a ter uma decisão mais automatizada a partir de um software específico, né? Protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, o que nós fazemos de protocolo nos nossos setores, eles devem ser disseminados. Qualquer prática exitosa que tem
ou no centro de Brasília, ou no centro de Campinas, ou no centro de Londrina, ele é importante para ser implementado. Regulação. A regulação de urgência, hoje nós sabemos que tem uma lacuna muito grande. Sabe por quê? Porque eles não têm na mão deles um protocolo de atendimento de queimado. A regulação tem que saber exatamente para onde conduzir um paciente. E nós sabemos que a regulação não está incluída nesse processo. A PH, o atendimento pré-hospitalar, ele é terrestre, ele é aéreo e ele é fluvial. Nós temos distâncias muito grandes, nós temos que ter protocolos. Enquanto se faz o atendimento, até que se chegue ao atendimento adequado, os protocolos têm que ser seguidos. Indicadores de resultados, por exemplo. Qual o tempo de internação que nós devemos considerar como adequado para os pacientes queimados? Então, tem uma série de coisas em queimaduras que tem que ser estudada e pensada de maneira macro, do ponto de vista de política, para que a gente realize isso em todo o país. Mas eu acho que nós estamos no caminho. O desafio é grande, é longo, mas estamos no caminho certo. E eu só vejo isso, a possibilidade de criar isso, se todos nós, profissionais de queimadura, que somos movidos exatamente pela dificuldade, pela dor dos pacientes, pela falta de recurso humano, falta de estrutura para atender o paciente queimado adequadamente, nós podemos evoluir. A prevenção, ela diminui tanto o número de queimados quanto a gravidade. É por isso que a prevenção ela tem que ter um investimento muito grande. Os Estados Unidos têm um número menor de pacientes e menos grave do que o nosso. Os Estados Unidos têm um repositório nacional de dados epidemiológicos que direciona exatamente em cada região qual o tipo de agravo que acontece. Nós temos que conhecer isso. Então, nós temos que evoluir bastante em todas as áreas em relação à queimadura. Muito obrigado. Obrigada. Esse é um tema que a gente podia ficar aqui várias horas discutindo, falando das dificuldades, as políticas que a gente poderia implementar, mas a gente está chegando no final desse episódio. Eu gostaria de saber se vocês querem complementar com alguma coisa. Olha, eu queria fazer uma colocação um pouquinho fora do contexto de tudo que a gente destacou, mas falar um pouquinho da UEL, né? Eu tive algumas vezes a oportunidade de estar aí na universidade, a oportunidade de estar no Centro de Queimaduras. E eu não queria passar essa oportunidade sem deixar de dizer e responder uma pergunta. O Centro de Queimados da UEL, ele tem uma projeção, uma importância grande? Sim, do ponto de vista acadêmico, ninguém discute isso, quem sou eu para falar? Mas eu queria dizer que o nosso próximo congresso de queimaduras, dia 26 e 27 de setembro, será em Belo Horizonte, terá um homenageado nacional. E esse homenageado nacional será a professora Elisângela, enfermeira aí na UEL, o que é uma honra para a sociedade ter. O censo profissional aqui eu disse, né? Desculpe, o censo multiprofissional que eu disse da Sociedade Brasileira de Queimaduras, a enfermeira Elisângela, né? Ela é a primeira enfermeira a ser a homenageada nacional, né? Então, isso mostra não só o trabalho profícuo, né? O trabalho maravilhoso. Eu sou entusiasta, né, do trabalho da professora Elisângela, as questões relacionadas à qualidade e tanto quanto os outros aspectos, mas, assim, honra a sociedade, eu falo dela hoje no cargo de diretor científico, ter uma pessoa aí de Londrina como homenageado nacional. Parabéns a vocês, né? Parabéns à professora Elisângela, e, sem dúvida nenhuma, esse é um marco para a nossa sociedade. E muito obrigado por ter estado aqui nesse podcast, né? Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Bom, eu quero agradecer, né, o doutor Adorno, o doutor Flávio, falar que eu fiquei muito feliz com essa escolha da Elisângela, né? A gente tem uma equipe muito grande e a gente se sente representada, né, pela figura da Elisângela. Então, a gente já teve, né, a Elzinha que se aposentou, o doutor Reinaldo que continua com a gente, está fazendo um belo trabalho em relação aos pacientes da sequela, e a gente tem muita história, muitas pessoas que vêm trabalhando nesses 17 anos, né? A Elisângela é uma dessas pessoas, e a gente... O que acontece? Quem lida com queimado, você vê assim, o amor no olho, né?
A gente tem muito isso na nossa equipe, da fisioterapia, da assistente social, a psicóloga, até o próprio pessoal da limpeza, da enfermagem, os técnicos. Então, o paciente queimado precisa muito dessa equipe multidisciplinar, né? E a Elisângela vai representar a gente lá no Congresso Brasileiro, né? Nós vamos estar presentes, e isso é muito importante. Quando a gente dá alta para esses pacientes, é uma coisa assim, quando falam para mim, nossa, você trabalha com queimado, né? As pessoas assustam quando você fala, você trabalha com queimado e tal. E eu até falo, trabalhar é fácil. Eu brinco, eu falo, ser paciente, familiar de paciente é muito difícil, né? E a gente tem que lidar com o paciente, a gente tem que lidar com o familiar do paciente. São casos de acidentes que acontecem e que vêm parar, né, nessa condição. E a equipe tem muito amor no que faz, né? E eu vejo muito isso dentro do nosso centro. Então, é uma equipe extraordinária de se trabalhar, e a gente fica muito contente em ter tido essa escolha dentro da nossa equipe. Eu também queria agradecer, eu acho importantíssimo e fico muito feliz que a gente tenha discussões amplas agora sobre queimadura, né? Eu acho que quando a doutora Carol fala que trabalhar em queimado é fácil, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, porque quando o problema é muito grande, se nós atuamos juntos, especialmente com essa visão das queimaduras, realmente trabalhar com a equipe fica mais fácil para enfrentar o grande problema da queimadura e do paciente queimado, né? Acho que esse é o propósito. Eu trabalho com queimado, trabalhei com queimado a vida inteira, e agora eu estou muito focado em progredir com a política das queimaduras nos estados, municípios e também a nível federal. Nós devemos está pelo menos sendo discutido, o novo workshop, né, de queimaduras. Nós tivemos um em 2022, né, Flávio? 2022, que foi um primeiro workshop. Ele foi um diagnóstico onde os profissionais de queimadura vieram para Brasília e apontou as principais dificuldades que tem toda a linha de cuidado de atendimento. Isso foi construído, e agora nós estamos tentando o segundo workshop, que é para dar direcionamento para essas dificuldades e a gente criar soluções macro e pensando mais no país de forma geral. O nosso congresso, né, que também tem uma discussão muito ampla, além dos temas específicos de tratamento, tem discussões sobre o progresso de linha de cuidado, de atendimento em larga escala, né? Temos o SIG Queimaduras, né? Quando você pergunta, Carol, se nós se queríamos complementar alguma coisa, eu falei, vamos continuar no SIG Queimaduras, que a gente continua discutindo isso em todos os blocos, né? Que é o atendimento médico, é o atendimento multiprofissional e também política pública, que a gente está discutindo sempre, né? Mensalmente, né? E eu acho a inclusão do tema muito importante para que a gente amplie mais o conhecimento de todos a respeito dos desafios que nós temos, todos nós, a responsabilidade de colaborar para que a gente progrida, porque o SUS é o sistema único de saúde que nós temos, ele é grandioso, ele tem dificuldades, naturalmente, todo o sistema de saúde no mundo está enfrentando, aqui também enfrenta dificuldades diuturnamente, mas nós somos aqueles que defendemos o atendimento às queimaduras. E mais ainda, as queimaduras, ela nos faz apaixonar, talvez, pelo desafio, mas dos grandes passos que a gente consegue com os pacientes queimados e o quanto isso nos une, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse evento. Acho a homenagem da Elisângela absolutamente representativa de todo o esforço organizacional. E quero lembrar que a enfermagem é responsável por 70% do desenvolvimento do trabalho em qualquer área de saúde e também em queimados. A organização, a implementação de protocolos de qualidade e segurança, como nós vimos aí, nós sabemos que a enfermagem é importantíssima e a Elisângela nos mostrou aí ao longo do tempo toda a dedicação para essa melhoria, né? Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo e vamos continuar evoluindo de maneira multiprofissional. A Sociedade Brasileira de Queimaduras também está abrindo essa visão filosófica, né?
de entender o médico ou o cirurgião como o principal ator da equipe. Nós temos essa discussão ao longo do tempo, em que nós só conseguimos bons resultados se nós trabalharmos em equipe multidisciplinar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Parabéns pelo evento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que vieram generosamente conversar um pouquinho aqui com a gente. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Até a próxima!